Bom dia a todos. Hoje vamos falar um pouco de Georg Wilhelm Friedrich Hegel. É isso mesmo. Vamos falar um pouquinho de Hegel e vamos falar de um filósofo alemão que influenciou na dialética, tá? Na fenomenologia também, e é um filósofo de cunho existencialista. Ele vai viver entre os anos 1770, quando nasce, e vai vir a óbito ou falecer no ano de 1831. Tá? Nós vamos falar hoje sobre Bilton na ótica e perspectiva de Friedrich Hegel, ou de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, conhecido como Hegel. Meus prezados, antes de entrarmos nesse assunto, eu quero te convidar a se inscrever no canal se não é inscrito, tá? Também dar aí o seu contributo, dando um clique aí e curtindo, dando um like, né? Aí no nosso vídeo e também compartilhando não só o vídeo, como até o canal, o link do canal, para que podemos crescer, avançar cada vez mais, trazendo para vocês conteúdo filosófico aqui no canal e também dentro da plataforma, tá? Muito bem. Vamos então falar hoje de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, falando sobre o assunto Bilton. Muito bem. Hegel, ele emprega o termo Bilton em sentido vários, não é? A ele se recorre tanto nos juízos que profere sobre a natureza, sobre a sociedade e sobre a civilização, que ele mesmo denomina como cultur, tá? Que é o mesmo que cultura. Como nos desenvolvimentos e configurações que Hegel apresenta, o conceito para Bilton ele se estende passando pelos processos de uma maturação ética e também espiritual dentro da questão nissos formativos ou do formação espiritual, tá? Até as formas espirituais mais elevadas da religião e da religiosidade, da arte, da ciência, em que vão se manifestar aí o espírito de um indivíduo ou de um povo ou até da própria humanidade, né? Nesse caso, a acepção especificamente pedagógica ou educativa da palavra vai desempenhar um papel inteiramente subalterno. Nessa proposta, no que se segue, é que a obra de Engel, tá, sob esse aspecto pedagógico, ela começa a ser primeiramente encarada na perspectiva de uma teoria da educação, no que se trata, não se tratando de uma decisão preconcebida e arbitrária, mas em detrimento de um conteúdo, até de um texto ou de uma interpretação legítima, tá? É nessa proposta que ele vai aplicando o termo Bilton para a formação, que é um termo muito amplo para a formação, tá? Ao contrário, também nós podemos dizer que encarando desse modo é que se está em condições de se apreciar justamente a eventual importância de reflexões que são tipicamente hegelianas acerca do que hoje nós continuamente ou comumente chamamos de ação educativa, tá? Ou nas circunstâncias atuais nós poderíamos até falar sobre uma forma mais contemporaneizada e falar que seria as razões históricas atinentes à lógica de uma exposição pedagógica, de um fazer pedagógico, de um atuar pedagógico, tá? Então, Hegel atribui ao conceito de Bilton um ônus de uma prova muito pesada, tanto na fenomenologia do espírito, que é uma das obras marcas, um dos grandes marcos, um dos grandes best-sellers de Hegel, não é? Como nos princípios da filosofia do direito de Hegel também. Então são esses os textos que vão permitir ver melhor de que ângulo Hegel
pode apreciar o ponto de vista da cultura e em que ele vai enxergar os seus limites e problemas. Então, dentro dessa proposta, e entretanto, até para dispor de uma imagem de conjunto dos diferentes ângulos a partir dos quais é visto o problema da Bilton, tá? É que tanto em seu aspecto natural e intelectual, como moral e cultural, é preciso ir além das fontes mencionadas e tornar em consideração textos concernentes o quê? A estética, a filosofia da religião e mesmo a lógica, em que constantemente se encontra visões espantosas sobre, como por exemplo, a paideia grega, sobre o princípio da cultura típica dos tempos modernos. Então, em todo caso, os mais distintos hegelianos no domínio pedagógico sempre vão se pronunciar nesse sentido. E nesse nível se permanece quando se chega a se perguntar, como Willem Moog, se o princípio mais totalizante da Bilton, quase inteiramente elaborado por Hegel, não relativizaria a missão da educação, ou mesmo a tornaria até supérflua. Então, o conceito de educação, no entanto, não é estranho a Hegel. Ele faz parte das grandes ideias da época, mesmo se o seu lugar não fosse inconteste. Na oposição entre a educação, cultura e ensino, no momento em que não era mais possível até abranger as orlas de toda a educação, no aspecto que se sabe e se apresenta o princípio de uma razão prática dentro da terminologia educação, que Hegel vai associar também a ideias mais sólidas. Tá? Então, dentro dessa postulação de verdade, e nenhuma outra parte havia ainda sido desenvolvidas em contexto tão amplo que o intérprete se vê obrigado a recolher na obra mais completa as anotações isoladas, dispersas, ocasionalmente rapsódicas até, e tratando de uma maneira até de um mosaico, tá? Antes de tirar delas qualquer que seja a conclusão. Quando nós trabalhamos, por exemplo, as escrituras de Nuremberg dentro da Enciclopédia de Ciências Filosóficas e o contributo de Bilton dentro desse texto e desses escritos, nós vamos ver que Bilton ele está dentro de um contexto de uma evolução natural, intelectual e ética. Então, a esse respeito, com efeito também, até, vamos dizer assim, mais reflexivo sobre a necessidade e os limites e as medidas a tomar em matéria, vamos assim, em matéria da educação ou em direção à educação, a missão do ensino geral é uma formação do ser. E que é isso que Bilton vai trazer conotação no seu sentido mater. Então, nesses escritos em que as circunstâncias diversas tratam de questões pedagógicas, muitas expectativas são frustradas, pois é preciso muitas vezes até subestimar o interesse que Hegel dedica aos que ordinariamente chamamos de educação da vontade ou formação do caráter. Até não sem razão, com efeito, ele vai recear os esforços educativos desse tipo que não recaiam sob uma repeticiamente doutrinação ou no adestramento, abandonando até no meio do caminho a razão tal como ela se exprime no entendimento, na prudência e na sagacidade do indivíduo.
Então, nesse entanto, no domínio mais restrito dos esforços intencionais e das atividades docentes, é que é possível extrair da obra de Hegel os elementos de uma doutrina da educação cuja meta mais nobre consiste em vencer, nesse plano teórico e no plano prático, até a teimosia e os interesses egoístas para finalmente se conduzir aquela comunidade de saber a condição prima de toda uma via ética civilizada. Então é significativo que Hegel venha assinalar para a pedagogia a cultura do espírito subjetivo, que até a propósito da situação docente vai ser aquela que vai recordar, ou que vai enfatizar, ou até pensar, o ensino cristocêntrico também. Então, a formação de Bilton é a perfeição do indivíduo. É a perfeição moral, a perfeição ética, a perfeição no sentido até, vamos dizer assim, de aperfeiçoamento espiritual. Aí entra o ensino de Cristo, dentro da proposta também do conceito de Bilton. Então, nos dois casos, e um do Hegel, a tarefa é tornar os homens morais. Por conseguinte, a pedagogia vai considerar o homem como um ser natural e vai mostrar a via para fazê-lo renascer, para transformar sua primeira natureza numa segunda, que vai ser espiritual, de tal modo que esse elemento espiritual se torne para ele um hábito. Então, por essa via é que o ser humano vai tomar posse do que ele tem por natureza. E assim é o espírito. Mas para chegar a tanto, é preciso inicialmente a singularidade da vontade. É preciso que se ponha a tremer e é preciso que sobrevenha um sentimento da nulidade do egoísmo e o hábito da obediência. E nesse interesse de sua própria educação é que o homem deve aprender a renunciar às suas representações puramente subjetivas e a acolher os pensamentos do outrem, e se é certo que estes são superiores aos dele. Dentro dessa proposta é que por isso não convém permitir que o homem se entregue simplesmente ao bel prazer, ou que deixe as portas inteiramente abertas para o arbítrio. Tal capricho até, que nele contém-se o germe do mal, deve até mesmo ser quebrado pela disciplina. E é em consideração a essa tarefa que é preciso compreender a passagem do amor natural na família ao rigor e à imparcialidade da escola, onde a criança é não somente amada, mas também é criticada e julgada segundo as determinações universais. E até por conseguinte, a escola vai se fundar na vontade comum e o interesse do ensino vai se concentrar unicamente na coisa que se deve ser apresentada e captada. Então, logo a tarefa da educação, ela vai consistir não somente em tomar medidas necessárias para que o desenvolvimento natural e o desenvolvimento espiritual transcorra tanto quanto possível sem entraves, mas também para que a vida individual e a vida comunitária seja conduzida à sua mais elevada perfeição em um discurso refletido, num pensamento proposto como penetrante e numa ação conforme a razão. Então, segundo essa convicção hegeliana, isso só será possível
se de um ponto de vista ao mesmo tempo prático e também até poético, fosse ultrapassadas as separações psicológicas entre a vontade e a razão, e assim como até a disjunção imposta pela moral moderna, viesse as virtudes éticas e até dianoéticas a serem ressaltadas e evidenciadas. Então, com esse efeito, essas duas oposições tendem a destruir a unidade da ação e vão confinar na incapacidade de reconhecer-se em seus atos e em suas obras. Então, até de um ponto de vista filosófico, essa alienação ela vai conduzir, como até nós sabemos, a uma ética superficial do sucesso, de um lado que a reação a uma ética da opinião, na interiorização da qual Rengo via esse perigo do isolamento ético e moral, daí é que a dureza de seu juízo sobre a ironia romântica e as suas consequências para essa ética filosófica vão se tornar desmembradas entre o além desejado e o aquém decepcionante dentro de uma nova filosofia moral que venha refletir de uma forma manifesta uma consciência dilacerada, desbaratada, cuja certeza venha a ser evidenciada na verdade. Então, nisso é que nós podemos dizer que a grande proposta de Bilton vai ser dentro de uma percepção não só, vamos assim, histórica e sistemática, mas também formativa, social e pedagógica. Então seria uma formação sociopedagógica de cunho moral e ético, como formação de um novo espírito para o ser. Então, no que respeita a essas concepções antigas, medievais e a moderna da cultura, Rengo vai estudar a fundo as possibilidades e os limites, sem dúvida como nenhum outro. Antes até dele, no processo de formação moral e intelectual, assim como nas duas etapas e nas suas manifestações, é que o filósofo vai distinguir os lados diversos, os planos diversos, as formas diversas, em todo momento, como um excesso de cultura, ou até da perversão da cultura. E vai enumerar as razões pelas quais o ponto de vista é esclarecido pela cultura, apesar da importância absoluta e reconhecida que vai muitas das vezes levar a algum índice de descrédito. Então, Hegel certamente é o maior teórico da cultura, do idealismo alemão, mas ao mesmo tempo ele se torna o crítico mais incisivo do princípio moderno da cultura, a qual vai ameaçar ser revertido em um egoísmo da cultura, ou até podemos dizer que um meio para se exercer a dominação e dar o livre curso ao arbítrio ou à perfeita vontade, à livre vontade do ser. Então vocês podem perceber a dimensão, a amplitude e a gama de concepções e pressupostos que são extraídos por Hegel dentro do conceito de Bilton. E era isso que nós tínhamos para hoje aqui na Hermenêutica Ser e Interpretação, o canal filosófico.